Salmos 34, versículo 17. Diz assim: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Vamos repetir esse versículo em voz alta? Vamos repetir, fala comigo. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as tribulações. Mais uma vez para a gente memorizar. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as tribulações. Aqui já está claro do que o nosso Deus, Ele realiza na vida daquele que é considerado, aos olhos de Deus, justos. Aqueles que são considerados, aos olhos do Eterno, como pessoas justas, elas realmente são beneficiadas extraordinariamente. A Bíblia diz que Noé era justo. Por Noé ser justo, Deus o escolheu para ser o construtor da arca que salvou a Noé e toda a sua família. A Bíblia também diz que Jó era justo. E temos outros personagens que a Bíblia denominou-os como justos. Eu quero traçar nessa noite o perfil do justo. Eu quero nesta noite mostrar que há uma recompensa para o justo que clama, e também o justo que clama, ele é beneficiado, porque Deus os livra de todas as tribulações. Entendemos que o segredo para receber a resposta das nossas orações e também termos o livramento do Senhor no momento das tribulações, vem através da compreensão do que é ser justo diante de Deus. Eu quero, em primeiro lugar, exatamente falar um pouco do que é ser justo diante de Deus. De acordo com as Escrituras, ser justo significa agir de acordo com os princípios de Deus. Não é acertar todas e nem fazer sempre o que é certo. Amém? Ser justo não é ser uma pessoa que nunca erra. Ser justo não é ser uma pessoa que tem um alto nível de santidade, que poderia até ser idolatrado, endeusado. Não é isso. Você acha que Noé nunca pecou? Deus o chamou de justo. E Deus o chamou de justo porque Noé nunca pecou? Claro que não. Você acha também que Jó, que foi também um dos personagens chamados por Deus de justo, Jó nunca pecou? Também não. O único ser que nunca pecou foi Jesus Cristo. Jesus foi totalmente
impecável. Então, por isso, quem nos justifica é Jesus. Amém? Diga comigo, quem me justifica é Jesus, que nunca pecou. Amém? Então, quando olhamos para a Bíblia diz que não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Então, em que sentido vem essa palavra que nós acabamos de ler? Os justos clamam e Deus os ouve. Em que sentido é ser justo? Uma vez que já vimos que não há um justo sequer, pelo fato de Noé ter sido considerado por Deus justo, não quer dizer que ele não tenha pecado, Jó também. Então, uma pessoa justa, ela não é impecável, ela também é pecadora. Mas entendemos que não é porque não somos impecáveis que não devemos viver em integridade. Tomás de Aquino, o teólogo do século XIII, em uma das suas obras chamada Suma Teológica, ele ensina que não somos chamados justos pelo fato de conhecermos corretamente alguma coisa. Então, não somos justos porque andamos certinho. Somos justos porque fazemos tudo corretinho. Não é por esse fato, não. Diga assim, eu sou justo porque Jesus me justifica. Diga aleluia. Daqui a pouco eu digo para você o que é justificação. O que foi que Jesus fez quando nos justificou. Então, nós não temos méritos em nós mesmos para sermos considerados justos. É o Senhor quem nos justifica. Mas justo é aquele que age com equidade, seriedade, respeito, honradez, honestidade e integridade. Essas normas de conduta levam a pessoa a ser uma pessoa justa. Porém, no caso do pecador, diante de Deus, ele viver essas normas de conduta não é nada mais, nada menos do que obrigação, mas não é isso que o justifica. Ser honesto, ser bonzinho, ser paciente, ser respeitador, não são essas normas de conduta que vêm verdadeiramente dar-lhe o direito de ser justo. Quem nos dá o direito de ser justificado, de ser justo, é Jesus Cristo. Diga, Jesus me fez justo quando morreu na cruz por mim. Aplauda ele, por favor. Justo é aquele que é inocente perante Deus. Mas ele é inocente não porque nunca transgrediu a lei de Deus em nada.
mas ele é justo porque ele foi perdoado após Cristo pagar a sua pena. Após ter a sua pena paga, o injusto, nós passamos a ser considerados justos, não no sentido de ser uma pessoa correta, mas no sentido de não devermos nada do que devia a lei. Amém? Você entendeu? Se não entendeu, eu vou te explicar. Quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz que ele se fez culpado e tomou o lugar do culpado, para que o culpado não fosse punido, pois o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Na cruz, Jesus nos justificou. E o que é ser justificado? Ser justificado é ser inocentado. Ser justificado é ter a culpa tirada. Diga, a culpa dos meus pecados foram cravados na cruz com Jesus. Você entendeu? Eu explico outra vez para você entender. Quem deveria ser sentenciado à morte deveria ser a humanidade. Deveria ser eu, você, que vivia uma vida errada diante de Deus. Como a lei de Deus, ela exigia que o culpado morresse, pois a lei de Deus, ela exige que o culpado morra. A alma que matar essa morrerá. Matou, morreu. Pecou, morreu. Para se cumprir a lei, era necessário que houvesse derramamento de sangue. Ou seja, era necessário que alguém morresse. Lá no passado, quem morria eram os cordeiros. Era oferecido o cordeiro pelo pecado. A pessoa comprava lá um cordeiro, trazia até o sacerdote examinava aquele cordeiro para ver se ele estava doente, se ele era cego, se ele era manco, se ele tinha alguma deformidade. Se tivesse, não aceitava aquele cordeiro como um sacrifício. Aquele sangue era aparado numa tigela e era levado até o Santo dos Santos e espargia-se aquele sangue em cima da arca. E ali descia o fogo e queimava ali aquele sangue como uma representação e como um sinal de que Deus tinha recebido aquele sacrifício. Entretanto, o homem continuou nesse vai e vem, mata sacrifício para tirar a culpa de cima de si. Mata um cordeiro para tirar a culpa. E sempre vivia pecando. Jesus veio. E ele se tornou o cordeiro oferecido pelo próprio Deus para tirar o pecado. O poder do pecado. A culpa do pecado de cima de nós. Então, Jesus morreu e nos justificou. O que é ser justificado? Repita comigo, diga, ser justificado é ser
inocentado da culpa. Amém? Observe aqui uma outra comparação. Vamos aqui dizer que você deva R$1 milhão ao banco. Está devendo R$1 milhão no banco e não tem como pagar. E aí o gerente resolve te perdoar. Então ele te chama e diz assim: olha, R$1 milhão que você estava devendo aqui, está perdoado. Não deve mais nada. Isso é comum. Isso é comum. Mas, tratando-se da graça de Deus, você e eu não recebemos só o perdão. Nós recebemos a justificação, a eliminação da culpa de uma vez. É como se devêssemos R$1 milhão, tivéssemos R$1 milhão perdoado e o gerente do banco ainda deu mais R$1 milhão. Que bom, né? Alguém entendeu? Quem entendeu, diga amém. Não entendeu? Eu explico. Ou seja, o nosso pecado levava-nos a ser não justo, mas injusto. Então Jesus chegou e não só nos perdoou, mas nos deu a vida, o direito à vida, que ele poderia verdadeiramente dizer bem assim: está perdoado os teus pecados, está perdoados. Esse R$1 milhão aí que você devia, está perdoado, não precisa pagar mais. Mas ele deu a vida para mim e para você. Preste atenção nisso, crente. Ele deu a vida. Hoje nós temos direito à vida, porque o pecado só nos dava uma sentença. O pecado só nos dava e nos dá uma sentença só. O salário do pecado é o quê, igreja? Repete, o salário do pecado é o quê? Observe. Observe. Além dele nos perdoar, para que não viéssemos a morrer, ele nos deu a vida. Como ele nos deu a vida? Morrendo no nosso lugar. Amém? Então, ele nos justificou. Diga bem assim: eu sou um pecador justificado. Não há mais nada do que Satanás me acusar. Desde quando você anda em novidade de vida. Amém, irmãos? Desde quando anda em novidade de vida. Porque se anda errado, Satanás vai acusar mesmo. E a morte de Jesus se tornou em vão. A morte de Jesus, ela se torna em vão para quem vive um evangelho fora da palavra. Para quem vive um evangelho pecando. Hoje, o crente peca por acidente. Hoje, o crente não tem a liberdade de viver pecando. Nunca teve. Nunca teve. Então, ser justo é ser a pessoa pela qual o Senhor inocentou. Diga: eu não tenho culpa mais.
Amém, igreja? Se você não tem culpa mais, aplauda a Jesus. Aleluia. Então, quando a Bíblia diz que o justo clama, é aquele que realmente não é impecável, mas aquele que se considera por Deus verdadeiramente inocentado. É aquilo. O diabo chega e vai dizer bem assim: olha, você vai pedir isso a Deus para quê? Se você é pecador. Nós temos que ter na nossa mente que o Senhor já tirou aquela culpa de nossa vida. Ah, você já bebeu cachaça? Você já fumou maconha? Você já prostituiu? Você já fez tudo? E agora você vem para o Evangelho e se acha justo? Eu não sou justo porque ando certinho. Eu sou justo porque o Senhor me justificou. Amém? Ou seja, a igreja é justa porque ela foi inocentada. Amém? Quando ela foi inocentada? Na cruz. Então não coloque peso em cima de você. Ah, Deus não está me ouvindo porque eu não estou jejuando tanto que eu deveria jejuar. Ou Deus não está me ouvindo. Deus ouve a quem Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Deus é soberano. Amém? Não tem nada que a gente faça para forçar Deus a ouvir. Ele é Deus. E se Ele não fosse Deus, não tinha graça nenhuma. Que Deus seria esse que se deixa se manipular. Então, não é meu jejum, não é a minha oração, não é verdadeiramente a minha maneira certinha de viver. Não, isso é obrigação. Viver certinho é obrigação. Agora, o que me faz justo é ter a convicção, é ter a certeza, é ter a consciência de que o que Jesus fez na cruz do Calvário me livrou de toda culpa. Amém? Diga, eu não mais sou culpado. Diga, todas as vezes que o mal investe contra a minha vida, ele não pode, porque o sangue de Jesus está sobre mim. Aleluia. Está sobre a igreja. Está sobre nós. Amém? Entenda. Então, é muito interessante a gente saber o que é que nos faz ser justo. O que nos faz ser justo não é simplesmente a nossa honestidade, a nossa honradez, o nosso respeito. O que nos faz ser justo é Jesus, que através do seu grande amor tirou toda a nossa culpa. Amém? Qualquer pessoa pode apontar o dedo para mim, qualquer pessoa pode apontar o dedo para você. Os demônios podem apontar as garras sujas deles para você, para mim, mas quem nos justifica é Jesus Cristo. Amém, igreja? Dá glória a Deus por isso. Diga, eu sou justo. Por que você é justo? Porque você foi justificado. Você não é justo porque é certinho. Você não é justo porque agora não peca mais. A Bíblia diz, se nós dissermos que não pecamos, somos mentirosos. Pecamos todos os dias por palavra, por pensamentos, por atitudes, por obras.
Todos os dias nós pecamos, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então o diabo cale a boca. E quem estiver na terra trabalhando para ele, também cale a boca. Porque nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso não quer dizer que a gente vá viver pecando. Não, não é isso. Eu não estou defendendo aqui a doutrina do pecado. Eu estou ensinando que por sermos justos, nós temos acesso ao Deus vivo e poderoso. E Ele manda eu te dizer nessa noite, o justo clama e Ele, o Todo-Poderoso, ouve. Amém? Entendido essa parte aí do que é ser justo, né? Diga, não devo nada à lei. Jesus tirou todo o peso que tinha sobre nós. Agora vamos entender essa colocação de Davi. Ele diz, os justos clamam. O que é clamar? O que é clamar, igreja? Diga comigo, clamar é falar, gritar em voz alta. A Bíblia fala de clamor em vários lugares. Até na cruz, Jesus clamou. Cuidado com a doutrina daquelas pessoas que dizem assim, não, quando você for pedir uma coisa a Deus, você pede silenciosamente para o diabo não ouvir. Isso é doutrina do cão, porque a Bíblia manda clamar. Clama a mim. Pede-me em voz alta. Amém? Pede em voz alta. Até na cruz o nosso Senhor Jesus Cristo clamou. Eu não posso inventar uma outra doutrina. A minha doutrina, a doutrina do silêncio. Igreja, vamos orar silenciosamente. Igreja, vamos falar com Deus. Cada um fale aí, mas não abra a boca para o diabo não ouvir. Que ouça o inferno inteiro. Porque eu não quero resposta do inferno. Eu quero resposta do grande Deus. E ele diz, clame a mim, peça em voz alta, e eu vou te responder, e eu vou te mostrar coisas grandes e firmes que você não sabe. Todos aqueles que têm vergonha e medo de orar em voz alta, eles têm uma oração raquítica. Você acha que Elias, na hora que enfrentou os 900 profetas de Baal, ele enfrentou cochichando com Deus? Ele enfrentou 900 profetas de Baal, e o fogo caiu na hora, e a Bíblia diz, quando Elias clamou. Cuidado com esses ensinadores falsos, com esses mestres que não conhecem a palavra. Você chega na testemunha de Jeová, por exemplo, eles dizem, não, silêncio. E olha que os testemunhas de Jeová não crê no diabo, diz que o diabo não existe. E depois eles dizem bem assim, vamos orar em silêncio para que o diabo não ouça. Que confusão terrível. Eles mesmos fazem confusão na fé deles, na crença deles. E tem muito evangélico que adere às doutrinas dos testemunhas de Jeová. Vamos ver o que é que a Bíblia diz. Abra a sua Bíblia aí. Em Mateus 14, 30.
Devemos clamar em voz alta, muitas vezes de forma agitada ou angustiada. A angústia que só sai clamando. Há alguma coisa no nosso interior, às vezes, que só vai realmente ser liberada quando a gente grita. Observe que a pessoa, quando ela sente uma dor, a dor ameniza quando ela grita. É o grito realmente, às vezes, do desespero, é o grito da aflição, é o grito da necessidade. E podemos dizer também, é o grito da fé. Mateus 14:30, preste atenção aqui. Mas, sentindo o vento, teve medo, e começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Quem fez isso? Quando estava se afogando. Imagina Pedro se afogando. Se ele não tivesse clamado, se ele não tivesse gritado pelo Senhor, se ele não tivesse realmente aberto os seus lábios e deixado o som potente da sua voz sair, ele teria naquela noite morrido afogado. Por que Pedro não morreu afogado? Diga comigo, porque ele clamou. Outra vez, ele clamou. Em alta voz, isso mesmo. Clamar é pedir em alta voz. Clamar é incomodar o inferno. O inferno, os demônios, sabe, eles ficam baratinados, confusos, em ver uma oração alta, em voz alta da igreja. Quando a igreja ora em voz alta, ó, os demônios que estão em volta da igreja para perturbar o culto, ó, é isso mesmo. É isso mesmo. Então a Bíblia diz assim, ó: clama o justo e o Senhor os escuta. Diga nessa noite, eu vou clamar e vou botar o inferno no lugar dele. Amém? É isso aí. Clamar ao Senhor é revelar nossa total dependência dele. Quando nós clamamos a Deus, nós estamos revelando a nossa dependência. Nesse versículo que nós acabamos de ler, o que foi que Pedro revelou ao clamar? Senhor, Senhor, salva-me. O que é que ele estava revelando? A dependência dele de Jesus. Ele viu só em Jesus a pessoa única que poderia não deixar ele morrer afogado. Ele não clamou lá por Mateus, ele não clamou pelos outros que estavam ali naquele momento, naquela escuridão da noite, naquele lugar sombrio, era em alto mar. Ele clamou pelo nome que está sobre todo nome. Ele clamou pelo nome de Jesus. Clame pelo nome de Jesus, igreja, e você vai ver resultados extraordinários na sua vida. Diga amém. Quando clamamos, reconhecemos que somos fracos, reconhecemos que somos incapazes de superar sozinhos algumas das nossas fraquezas. Essa é a verdade. Davi gritava, Davi sussurrava também, mas ele estremecia a sua cordas vocais, clamando pelo Senhor. Davi, ele diz em um dos salmos: na minha angústia, na minha tristeza, no meu desespero, clamei ao Senhor e Ele ouviu a minha voz. Amém?
Quem clama, Deus ouve. Quem clama, Deus ouve. Aleluia. Nossos clamores mostram que nossa confiança está nele e que ele agirá em nosso favor. Davi fala com toda a ousadia: clamou esse pobre ao Senhor e ele ouviu e livrou-me de todos os meus medos. Amém? Quando você clama a Deus, Deus realmente vem em providência, te fortalece, tira o medo da sua vida. Às vezes nós somos infectados pelo vírus do medo. É aquele medo insuportável, é aquele medo que realmente as coisas não são tão graves assim, as coisas não estão acontecendo de um modo negativo, tanto assim, mas o medo impede da gente ver, o medo coloca uma cortina na nossa frente e ficamos cegos, assombrados, temidos, ressentidos às vezes até com Deus, porque estamos a pedir, mas não estamos vendo acontecer. Não tem nenhum valor a oração que é feita a Deus com medo. Quantos oram a Deus aí, digam amém. Ore sem medo. Amém? Tem gente que ora a Deus, mas ora com medo. Eu não sei se Deus vai, se não vai. Não. Pede, clama. Jesus disse várias vezes, e a palavra garante. Salmos 34, 6. Olha o que diz a Bíblia nos Salmos 34, versículo 6. Clamou esse pobre e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Amém? Diga: toda angústia da minha vida, nessa noite, ela vai sair. Eu vou perguntar uma coisa para vocês. O que é se angustiar? Vou responder. Se angustiar é se entristecer, é ficar para baixo, é ficar triste, é perder a esperança, é achar que não tem mais solução, é achar que o problema é grande demais para você resolver. E às vezes o problema é grande demais mesmo para nós resolvermos. É por isso que clamamos ao Senhor. De onde vem o socorro? De onde vem o socorro? De onde vem o socorro? A palavra diz: o meu socorro vem do Senhor. Sempre o nosso socorro virá do Senhor, exatamente no momento de uma maior precisão. É quando estamos bem precisados, aí o socorro chega. Aí a abundância de Deus invade o nosso coração e a nossa vida. Diga comigo. Diga: o Senhor ouve o clamor do justo. Você pode clamar, igreja? Biblicamente você pode clamar. Quem acha que pode clamar, diga amém. Quem tem liberdade de clamar, diga aleluia. Pois é. É aquilo. O mal só permanece até o dia que a gente quer que ele permaneça. Porque no momento que nós não queremos mais que o mal permaneça na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, na nossa saúde, nós clamamos ao Senhor e Ele entra com providência. Sim ou não? É o que Ele garante. Vejamos essa expressão
o Senhor os ouve. Diga, os justos clamam, o Senhor os ouve. Olha o que diz a Bíblia aqui. Salmos 18, versículo 6. Na minha aflição, o salmista estava aflito, desesperado, preocupado. Na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Amém? Você abriu a Bíblia? Você poderia ler esse versículo aí em voz alta, como está escrito na sua Bíblia? Lê aí. Irmã Luzinete, a senhora lê aí, por favor, em voz alta. Está vendo? Na minha versão aqui, ó, que eu estou lendo, eu digo minha versão, mas não foi eu que escrevi, viu? Então eu não mudei nada da Bíblia. Aí diz, na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro. Ninguém pede socorro com a boca fechada. Oxe, pessoa está lá se afogando, ela tem que gritar, salva-me, socorro. Tem um incêndio dentro de casa, a pessoa tem que gritar para que o ouvinte lá fora ouça e quebre a porta, dê um jeito para apagar o fogo. Na hora do incêndio, na hora do afogamento, a pessoa clama, grita, pede socorro. Na hora das aflições da vida, na hora em que o nosso interior está sentindo peso, está sentindo amargura, está realmente sentindo que as coisas não andam, o que é que devemos fazer? Clamar, gritar, pedir socorro. Meu Deus, me livra, meu Deus. A maioria das pessoas, quando está acontecendo um acidente aéreo, que estão lá dentro do avião, sabe o que elas mais fazem? Mesmo sabendo que o avião vai bater no chão e matar todo mundo, sabe o que elas mais fazem? É clamar por Deus. É clamar por Deus. Então Deus não se sente incomodado com o nosso clamor. Clame, clame. A Bíblia fala que nós devemos clamar. Clame, clame, peça a Ele que entre em providência em seu favor. E Deus entrará em providência em seu favor. Não é porque Deus não saiba a respeito das coisas ao nosso respeito. Deus sabe, claro. Nós sabemos que Deus sabe. Deus conhece até os nossos pensamentos. Amém? Então é algo mais que vai me levar a clamar, a falar, a pedir, a dizer, ó Deus, o Senhor sabe da minha vida toda. O Senhor conhece a minha vida toda. O Senhor sabe de todos os meus pensamentos. É por isso mesmo que eu estou clamando. Eu estou clamando porque o Senhor já me conhece. Eu estou clamando porque a tua palavra diz que ainda não formou um pensamento, o Senhor já sabe até o que eu vou falar. Então é por isso mesmo que eu estou clamando. Amém? Isaías, o grande profeta messiânico, ele diz, antes de clamarem, eu responderei. Ainda estarão falando e eu os ouvirei. Foi o que Isaías escreveu a respeito de Deus. Amém? Diga comigo, não importa. Toda a igreja fala, não importa quantos peçam a Deus
no mesmo instante, em voz alta. Deus ouve a todos. Entenda, igreja. Jesus disse: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo aquele que pede recebe, e o que encontra acha, e aquele que bate, a porta se abre. Amém? Você bate na porta bem assim, né? Devagarzinho. Vou bater bem devagarzinho. Rapaz, não tem ninguém ouvindo, não. Bata mais forte. Não. Não. Não é assim. Quando o desespero chega, você chega na minha porta e eu chego na tua porta, é só faltando derrubar. Não é assim mesmo? É só faltando derrubar. Ó. Pastor, acorda! Meu filho está morrendo. A mesma coisa devemos fazer com o nosso Deus. Não precisamos nem dizer, Deus, acorda, faz alguma coisa. Não, porque Deus não dorme. Mas podemos realmente chegar diante dele, porque temos intimidade. Assim como alguém vai na casa do pastor, 1h da manhã, 2h da manhã, e vai pedir ajuda, e vai pedir socorro, porque confia na palavra do pastor, na pessoa do pastor, muito mais do que o pastor é o nosso Deus. Amém? Muito mais é o nosso Deus. Então pede, diga comigo, quem pede, recebe. Não é verdade? Quem pede, recebe. E por fim, vamos analisar aqui a expressão livra de todas as tribulações. 3 coisas a gente vê nesse versículo. Primeiro, os justos clamam, o Senhor os escuta e livra de todas as suas tribulações. Quando nós lemos, o Senhor escuta, isso quer dizer que Deus responde. Deus responde. O escutar aqui não é simplesmente aquela voz que entra nos nossos ouvidos e a gente diz assim, estou ouvindo essa música, estou ouvindo o que você está falando, estou ouvindo esse som. Não. Esse escuta aqui de Deus é o atender. Ele vai atender. Amém? Ele vai atender. Diga, Deus atende o meu clamor. Tem uma música que tem essa frase desse salmo. Essa frase é a frase de um salmo. E é muito cantado por aí. Deus atende o meu clamor. E Ele atende mesmo. É só orar com fé. Amém? O que é tribulação? Tribulação é aquilo que causa aborrecimento, aquilo que é desagradável, é aflição, é tormento, é adversidade. Uma adversidade na vida é tribulação. O que não é tribulação? Olha para mim. Tribulação não é o seu filho pequeno, recém-nascido, acordar de madrugada porque está molhado ou porque está com fome e começa a chorar. E aí a mãe diz, ô, tribulação, esse menino. Isso não é tribulação. Isso não é tribulação. Isso é algo da criança. Ela tem que chorar porque está com fome, ou ela tem que chorar porque está molhada. Não é tribulação.
é um desconforto que ela está tendo ali durante a noite, naquele sono. Aí tem mãe que acha que aquilo ali, ou criança atribulada, já vai amaldiçoando. Não é assim não. Dê graças a Deus que durante a noite, seu bebê chora com fome e chora porque está molhado de xixi. Dê graças a Deus por isso. Dê graças a Deus. Entendeu? E não ter isso como tribulação. Isso não é tribulação. Então, o que é tribulação? É aquilo que causa aborrecimento, aquilo que é desagradável, é aflição, tormento e adversidade. Tribulação é uma sensação de tristeza e de aborrecimento, ocasionada por um desabor ou por um desgosto, por uma dor, por uma infelicidade ou por uma amargura. Aquilo que deixa a sua alma amargurada pode ser uma tribulação. Aquilo que lhe deixa desgostoso pode ser uma tribulação, tá? Quanto mais se apegar a Deus, mais vitórias teremos nas tribulações. Diga comigo, quanto mais eu me apego a Deus, mais tenho vitórias nas tribulações. Olha o que diz a Bíblia: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Diga comigo, se eu passar pelo fogo, o Senhor estará comigo. Se eu passar pelo vale, entrar nas águas profundas, o Senhor estará comigo. Tem gente que treme na base. Fiquei desempregado, e agora? Vou morrer de fome. Para com isso, rapaz. Clama a Deus, bota a tua fé em Deus. Se é de Deus ou não é? A doença chegou em casa, vai matar todo mundo. Vai não, rapaz. Confia em Deus. A Bíblia diz: os que confiam no Senhor, eles são como um monte inabalável. Assim como os montes em Jerusalém não se abalam, assim é aquele que confia em Deus. Diga: minha confiança está no Senhor. Amém? O salmista Davi diz: cordéis da morte me cercaram, angústia do inferno tomou conta de mim, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Amém? Tem crente que acha que só deve clamar a Deus para pedir bênçãos, para pedir carro. Na hora da adversidade, a fé encolhe e murcha. Não. Diga comigo, na adversidade, a minha fé cresce. O que é que acontece com a tua fé na adversidade? Diga: cresce. Fala: cresce. Cresce. Amém? Deu uma dor aqui. É a hora de você colocar a fé em prática e mandar a dor embora. Mas tem crente que não sabe usar aquilo que ele tem para usar. O grande poder da igreja chama-se oração. Amém? Oração.
Na oração você clama, na oração você suplica, na oração você adora, na oração você intercede, na oração você expulsa todo o mal. Quem entendeu, diga amém. Olha aqui, ó. Olha o que diz a Bíblia. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Diga nada. Outra vez, diga nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o meu Senhor. Aleluia. Amado, quem confia em Deus vive uma vida vibrante. Quem confia em Deus vive uma vida sobrenatural. Amém? Quem confia em Deus tem a chave para abrir o céu. Ele está em contato direto com o céu. Porque ele confia no Senhor, ele tem experiência com Deus. E prestem atenção o que diz a Bíblia aqui, ó. E não somente isso, mas também nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Diga comigo, não tenho. Todos falem, diga, não tenho medo das tribulações, porque elas me causam bem. Amém? Às vezes você está sendo atribulado para ter mais paciência. Às vezes você está sendo atribulado para buscar mais a Deus. Então a tribulação ela causa bem. Glória a Deus. Ela serve para nos moldar, para fortalecer a nossa fé, para fazer com que não venhamos desistir. Porque o que nos faz nos apegar a Deus não são tanto as bênçãos, o que nos faz nos apegarmos a Deus são as lutas. Muitas bênçãos a gente se afasta de Deus. Se Deus nos der muito dinheiro, a gente se perde, se desvia, não sabe mais glorificar a Deus. Então Deus permite, na maioria das vezes, eu disse aqui, na maioria das vezes, lutas, tribulações, para que nós nos acheguemos mais a Ele. A Bíblia diz, dê graças a Deus quando você passar pelas lutas, pelas provações, porque ali Deus está trabalhando, Deus está forjando o nosso caráter, Deus está aumentando a nossa fé, Deus está mostrando aonde a gente precisa mudar, do que a gente precisa se converter, aonde precisamos nos arrepender. Diga, as tribulações não vêm para matar ninguém. Elas vêm para deixar o cristão mais forte, mais corajoso, mais cheio de fé. Amém? Conclusão. É muito importante ocupar a posição de justo diante de Deus. Seja justo e desfrute de todos os benefícios que a justiça divina pode te proporcionar. Diga comigo, Deus, nesta noite, vai abrir o céu para a minha vida, não porque eu sou perfeito, retinho, mas porque Ele ouve
ao justo. Se coloque de pé.